que nós pudéssemos desejar. Então Isaías, profetizando há 2.700 anos atrás, faltava ainda para Jesus nascer 700 anos, quando ele veio, e a palavra de Deus disse bem claro: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou ao braço do Senhor, porque ele subiu como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nem uma beleza vimos para que pudéssemos desejar. A Bíblia diz que realmente Jesus, quando veio o sofrimento que ele sofreu, o tanto que ele sofreu, porque na época os condenados eram crucificados numa cruz. A pena de morte, na época, era morrer numa cruz. E Jesus foi condenado porque ele mesmo lia o profeta Isaías profetizando sobre ele e dizia que ele é o Filho de Deus. Por causa que ele falava que é Filho de Deus, eles condenaram a ele e levaram a ele em morte de cruz. E a Bíblia diz que ele veio como a raiz de terra seca, não tinha beleza e nem formosura que pudesse ser desejado. E ele então deu a sua vida para resgatar a nossa vida. E o Pai, ele tornou para ele. Disse bem claro, dizendo: ele foi desprezado, mais indigno entre os homens. Ele foi rejeitado, porque ele mesmo testificava e falava que era o Filho de Deus. No capítulo 52 de Isaías, disse bem claro: eis que o meu servo operará como prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. E assim, para que ele pudesse ser vencedor como ele é vencedor, ele teve que pagar o preço. E o preço que ele tinha que pagar é preço de sangue. A Bíblia diz que ele veio como uma ovelha muda ao matadouro. Na época do Velho Testamento, do Pentateuco, nós sabemos que matava as ovelhas, gado, para cobrir o pecado do povo. E de repente Deus, olhando para a terra, tinha que determinar um fim deste sacrifício, de matar um animal para derramar sangue, para cobrir o pecado do homem. Mas Deus enviou seu Filho unigênito para padecer entre
o povo e morrer derramando o teu sangue no lugar do cordeiro, que agora, a qual era imolado, era morto, derramado o sangue para cobrir os pecados da humanidade. E quando esta profecia cumpriu no Novo Testamento, o nascimento de Cristo Jesus, a qual nasceu, viveu, morreu, mas o importante, que ele ressuscitou e vive para sempre. E a profecia dizia, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nos reputou como aflito e ferido de Deus e oprimido. Enfermo de quê? O homem no pecado, ele está enfermo, porque o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus vem tirar o pecado do mundo. Apesar que nos últimos dias que vivemos, está cumprindo uma palavra que está escrito em 24 de Mateus: ao multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriarão, esquecerão de Deus e procurarão viver regaladamente, sendo enganado pelo próprio diabo, que está conduzindo muito à perdição. A prática do pecado está cada dia multiplicando, a cada dia, a cada momento. Esqueceu que Jesus sofreu a dor do seu pecado. Foi uma missão de Jesus para sofrer, humilhar por causa dos nossos pecados, que não tinha como pagar, mesmo que nós morrêssemos na cruz, não poderia apagar os nossos pecados, mas ele se fez pecador, habitou entre nós, foi crucificado em meu lugar, em seu lugar, para nos dar vida, e vida com abundância. E disse bem claro, disse que pelo preço, ele pagou esse preço caro por causa da nossa transgressão. Nós transgredimos a palavra de Deus, um período pela nossa transgressão. Cristo foi crucificado em nós, por causa dos nossos pecados. A culpa que nós tinha diante de Deus está sobre ele, porque sem ele tudo que foi feito é dele. E disse Romanos capítulo 6, verso 23, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso podemos ser
perdoado por Deus, ter paz, ter a paz com Ele. Ele disse bem claro, dizendo que nós fomos justificados pela fé. Agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O castigo que nos traz a paz está sobre os ombros de Jesus. E a Bíblia diz bem claro, dizendo para nós, na tarde desse dia, sendo, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, que a qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Não é duvidando das promessas de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Nós não podemos ser incrédulos. Todos homens têm a sua incredulidade, mas a Bíblia diz que é não enfraquecendo na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já mortificado, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para Sara, que tinha 90 anos, não poderia ter um filho da promessa que a Deus prometeu para Abraão. Da sua descendência eu farei uma grande nação, a qual Deus deu para Abraão um filho chamado Isaque, e através de Isaque veio as descendências, veio Davi, veio Jessé, a qual foi o pai de Davi, e foi passando de geração a geração, e agora a promessa de Deus veio para nós em Cristo, para quebrar a nossa incredulidade. Sara duvidava que ela poderia ter um filho da promessa lá há 4.000 anos atrás. Hoje, por exemplo, nós estamos chegando a quase 6.000 anos, e 4.000 anos aconteceu o nascimento do filho da promessa de Abraão. Passando tudo isso, passando esse tempo todo, quase 3.500 anos, hoje nós temos o Cristo da promessa que Deus fez a Abraão, e disse para Abraão que faria dele uma grande nação, a qual foi feito
na terra uma grande nação, mas o homem se corrompeu tão dificilmente que chegou ao ponto de esquecer de Deus e não dá crédito mais à glória de Deus. Hoje, nessa distância que estamos, essa promessa, somente possamos crer pela fé, porque muitos creram, porque viu Cristo nascer, crescer e fazer a sua obra da pregação e cumprir nele a profecia da crucificação, da morte de cruz, para perdoar os nossos pecados hoje. Mas hoje a Bíblia diz bem claro, Jesus dizendo para os seus discípulos: seja crente e não incrédulo. Tira a incredulidade do teu coração. O homem incrédulo, como ele pode alcançar esta palavra gloriosa? Ele disse uma certa época, Jesus dizendo: crê ao menos por causa da minha obra. Hoje nós vemos o homem andando regaladamente, desordenadamente, fazendo bem o que quer, achando que tudo se acaba aqui. Mas a Bíblia Sagrada disse bem claro que o homem precisa retornar novamente à origem, a qual Deus deu para ele. E disse: mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos no Deus que enviou Jesus. E ele foi crucificado, e cremos que Deus ressuscitou o seu Filho, a qual a Bíblia disse bem claro que ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, para que o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa salvação, para nossa justificação. Nós nunca seremos justos, porque o preço do homem é a morte. O homem está ordenado a morrer. Esse ninguém escapa. Mas existe o Espírito, a qual Deus deu para esse tempo, que ele vai adquirir. Por isto Jesus ressuscitou e voltou, está sentado à direita do Pai, para preparar você, eu, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Deus que fez o céu e a terra. Existem muitos que creem em muitas maneiras de crer em Deus, mas sabemos que o Deus verdadeiro, a qual nós temos que dobrar o joelho diante dele, e nunca abandona o homem. É o homem que abandona Deus. E quando chega na morte, se o homem tiver abandonado Deus, ele será condenado
de morte, não de morte de cruz, mas morte eterna. A Bíblia diz que existe duas mortes: a morte física, esta que nós temos que passar por ela, e a morte espiritual. A morte espiritual, ela, o homem não morre, o homem vive em tormento, dia e noite, a qual está preparado, assim como está preparado desde a fundação do mundo, a salvação para o homem, também está preparado desde a fundação do mundo, a segunda morte. A Bíblia diz que a segunda morte, ela é eterna, aonde é um sofrimento eterno, onde o bicho não morre, o fogo queima dia e noite, um enxofre, o homem sofrerá, a alma sofrerá ali no tormento eterno, que é a morte e a segunda morte. E a Bíblia diz que foi preparado desde a fundação do mundo para o diabo e os seus anjos. Mas todo aquele que pratica a obra do diabo também será lançado juntamente com ele. Assim como o homem confessa o nome de Deus e não deixa, a Bíblia diz que vai ser juntamente com Cristo, ao lado de Deus. Mas também o homem que não pratica as coisas de Deus e pratica a obra do diabo, também vai ficar juntamente com ele na segunda morte, a qual está preparado desde a fundação do mundo. Deus pode te dar uma chance. João Batista, quando pregava a respeito do reino de Deus, que era Cristo, que é Cristo, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas se não arrependeram dos seus pecados, de maneira nenhuma alcançarei vitória, porque a vitória está na obediência à palavra de Deus. Nós sabemos que todos os livros, quando a pessoa morre, muitos serão abandonados os livros, mas a Bíblia Sagrada, desde quando foi enrolada, desde quando foi escrita, nunca foi abandonado. As Escrituras é o livro mais vendido do mundo, apesar que ultimamente eles estão querendo modificar a Bíblia, mas disse a palavra de Deus: pode passar o céu e a terra, tudo pode se acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mesmo que eles escrevem outra Bíblia, a palavra de Deus não morre, ela nasce todo dia, porque todos os dias ela será revelada. Eu creio que, se terminar esta Bíblia Sagrada e guardar ela, eu creio que Deus colocará no coração do homem, e ele automaticamente fala da palavra de Deus. Assim como nós temos o recurso da palavra para ler e guardar, vai diretamente de Deus colocando sobre os homens. Assim como Deus falou com aquele que escreveu a palavra, principalmente para Moisés, que escreveu a tábua da lei, eu creio também, se este papel terminar, Deus falará direto com o homem que tem a palavra dele, porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. Ela fica gravada no coração do homem, no pensamento, nas palavras. Ela é hábita para decidir os pensamentos e as intenções do coração. Se a palavra de Deus está escrita, para que possa mais fácil para nós entendê-lo. Mas o dia que ela não existir, o próprio Deus usará os seus vasos diretamente do céu, sem precisar de uma escrita. Nós cremos desta maneira. E que Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós, que um dia possa também ter uma fé como a nossa, de aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador e procurar conhecer o Deus verdadeiro que te criou e também quer te levar para um lugar de descanso, aonde você saiu. Assim como o vento nasce, nós não sabemos para onde, da onde ele nasceu e nem para onde vai. Assim também será aqueles que são guiados pelo Espírito. A Bíblia diz que o que está preparado para nós, os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não viram, não ouviram, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, mas é o que está preparado desde a fundação do mundo. E a palavra de Deus diz bem claro que é preciso crer no Filho de Deus, é preciso crer no Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual Ele tem enviado. E que Deus abençoe maravilhosamente no nome de Jesus. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, te agradeço por essa oportunidade a qual o Senhor tem dado para nós nesse dia maravilhoso, a qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui para fazer uma aliança com o Senhor. Toma inteiramente em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um